Algo assim, ó, que todo empresário tem que fazer é o que a gente chama subir a régua. Subir a régua, elevar nosso padrão. Por isso tem uma explicação para o termo subir a régua. Subir a régua é um termo que é utilizado no salto em altura. Quando a gente assiste às competições lá de Olimpíadas, ele sempre começa com a vara a uma certa altura, depois ele sobe a régua, ele sobe a medida que tem, o número de metros ou o número de centímetros daquela régua, e sobe mais alto. Então, no momento que o primeiro competidor passou por cima daquela vara que estava mais alto, e o segundo competidor tem que fazer aquilo também, ele vai ter que passar por cima daquela medida. Ele subiu a régua, ficou mais difícil para ele, mas mais difícil no sentido assim, mais desafiante. Se ele conseguir, ele vai ser ainda melhor do que ele pensava que ele conseguia, porque a régua subiu. Então, o que quer dizer isso? Começa a olhar assim, olha os teus resultados de ontem. O que eu posso fazer para melhorar amanhã, para ser diferente do que ontem? O que eu posso fazer hoje que vai construir o meu futuro de amanhã? Isso é evolução. Sim. Né, Cris? Então a gente tem que, como a Cris falou, a gente tem que nivelar para cima, sempre para cima. Não adianta eu olhar para baixo. Não adianta eu olhar para aqueles concorrentes que estão igual à minha empresa ou pior que a minha empresa. Eu não vou aprender nada com isso. E eu vou te contar um fato agora aqui, vou até fugir um pouquinho aqui do que a gente tinha planejado para hoje. Mas isso é extremamente importante, tá? Na nossa primeira empresa, que eu vou contar muito na jornada, vocês vão se arrepiar de erros que a gente cometeu lá, mas a gente aprendeu horrores com esses erros. Naquela empresa, a gente tinha contratos, né? Era sistemas de gestão, a gente fechava contratos mensais com os clientes. Só que vinham épocas de crise, e a cada 5 anos a gente tem uma crise no Brasil, não tem jeito, né? No mundo até, né? A gente tem uma crise. Dava uma época de crise, o que acontecia? A gente não vendia, a gente perdia contratos, os clientes cancelavam, a gente entrava em pânico. Aí o que o Campa fazia? Tinha lá meia dúzia de concorrentes, que a gente chamava de colegas, que a gente tinha uma afinidade, que era tudo uns pelados que nem nós, que na época a gente era uns miseráveis. E aqueles concorrentes que eu me relacionava eram miseráveis que nem eu, ou pior. Sim, tinha amigo parecido. Né? Parecido. Aí eu ligava para ele, cara, tô perdendo o contrato, não tô conseguindo vender, como é que tá para ti? Campa, não vendo também, perdi um monte de contrato essa semana. Ah, ó, com fulano aconteceu. Eu ligava para outro, Campa, tô perdendo o contrato, não tô vendendo. Ligava para 5, 6, a mesma coisa. Aí, sabe, aí eu vinha para Cris, não te preocupa, não é só com nós. Ah, ufa. Não pagava os boletos. Mas resolvia o problema, não é com nós? Não resolvia, eu ia falar um palavrão, mas não resolvia porcaria nenhuma aqui. Não resolvia, não adiantava, só que me aliviava. Até que um dia eu tive uma infeliz ideia. Uma infeliz ideia porque ela me incomodou, mas depois não me tirou da cadeira. Eu liguei para um concorrente meu que era forte, era um cara que eu admirava. E eu botei a cara de pau e liguei para ele, cara, como que você tá aí com a crise? Como que você está enfrentando? Tá feio aí? Ele, não, Campa, nós fechamos esse mês tantos contratos, a gente renegociou alguns aqui, porque a gente fez uma estratégia diferente, a gente foi por ali. Aí caiu minha casa, né? Peraí, tá todo mundo que mal. Vergonha! E o cara não tá mal, o cara tá bem. Né? Mas o quê? Eu tava olhando para baixo, eu tava olhando gente que dava crise e se acadelava, se encolhia para um canto. Ah, agora não vou visitar porque ninguém vai comprar. Agora, se o cliente ligar e falar em cancelar, eu vou implorar para ele não cancelar. Eu tava assim. E aquele meu concorrente, não. Tá, ele via que todo mundo tava parado, ele botava vendedor na rua. Ele botava gente, entregava serviço a mais e fechava negócios. E comia pelas beiradas aquilo que todo mundo, que esses aí que tu tava falando, deixavam para depois. Deixavam para ele. Então, isso é nivelar para cima. Isso é subir a régua. Exato. A gente tem aquelas chamadas para as pessoas se inscreverem na jornada, né? Eu digo um negócio que eu tive que cair na risada. Né? Uma pessoa comentou lá, porque funcionário não quer nada com nada, o meu time é tudo vagabundo, só esperam às 6 horas, torcem quando falta luz para não ter que trabalhar. E a gente ouve aquilo ali e fica quieto, né? E dali a pouco foi uma pessoa e respondeu para ele, ok, e quem é que montou essa equipe? Ou seja, deu nos dedos, né? Porque a verdade é essa. Nós, empreendedores, empresários, nós temos que trazer para a gente a responsa das coisas. Não, se a equipe inteira está mal, mas quem que contratou? Quem que treinou? Quem que lidou com aquelas pessoas? O dono? Todo mundo diz que não tem gente boa para contratar. Nós temos, a nossa equipe não tem uma pessoa ruim, não tem uma pessoa que a gente se incomode. E as pessoas não estão aqui com a gente. A nossa sede aqui, como a Cris falou, ela funcionava antes da pandemia.
Agora ela está às moscas, a nossa equipe é remota, a nossa equipe trabalha em outros estados, a maioria das pessoas eu não conheço pessoalmente. E funciona. Por quê? Porque a gente sabe contratar, a gente sabe treinar, a gente sabe ter processos, e a gente sabe escolher as pessoas, e as pessoas boas existem. Então para com esse negócio de dizer que as pessoas não querem nada com nada. Querem sim, tem muita gente boa no mercado. E tem gente boa que às vezes o empresário contrata e para ele essa pessoa não é mais boa, porque ele deixa a pessoa má. Ele estraga a pessoa, o jeito da empresa estraga. Eu vejo isso constantemente. Eu lembrei de um provérbio agora que vai doer. Se tu passa por isso que o Campa está falando, talvez tu não passe, tomara que não. Mas tem um provérbio que diz assim, um provérbio bem antigo. A empresa é reflexo do dono. Total, total. Essa é para pensar, né? O que eu estou fazendo de errado que está fazendo a minha empresa ser do jeito que é? Se a minha equipe não funciona, o que eu estou fazendo que está fazendo a minha equipe não funcionar? Contratando errado, ensinando errado, apertando demais, soltando demais? Coisas para pensar, né? Coisas para pensar, exatamente. É que assim, ó, a verdade é que a gente está falando em crenças aqui, a gente tem que tocar um pouco nesse assunto, né? Mesmo que doa, né? Mas se doer, se doer, aí sim que eu tenho que pensar em agir diferente, né? Unha encravada, a gente sabe que tá doendo, tem que tirar fora. Tem que tirar fora. Então assim, tem que doer para tirar fora. A verdade é que quando eu culpo os outros, tá? E eu já fiz isso. Por muitos anos como empresário, eu culpava os outros. Eu culpava funcionário, eu culpava cliente, eu culpava governo, eu culpava Deus e o diabo, se precisasse. Né? Nós. Só que assim, ó, quando eu culpo os outros, eu tiro a carga. Não é culpa minha. Eu sou bom, mas fulano aqui não é. Só que resolve o problema eu agir assim? Não resolve o problema agir assim. Agora, se eu puxar para mim a responsabilidade, se o funcionário não está trabalhando legal, se o cliente não está correspondendo, se eu não estou conseguindo vender, se eu trouxer para mim a responsabilidade, eu posso me melhorar. Agora, eu não consigo melhorar o outro. Eu não consigo melhorar o governo. Então, a primeira coisa, assim, o outro até pode estar errado, tá? O colaborador pode estar errado, o cliente pode estar errado, mas primeiro, eu acho que o dever do empresário é olhar para ele, mas o que eu errei que eu fiz ele agir assim? O que eu fiz de errado que eu fiz ele ser negligente? Olha para isso. Será que eu contratei errado? Será que eu treinei errado? Será que eu dei uma bronca quando eu não deveria? Será que eu não dei apoio? Se eu sei, se eu trago para mim a responsa, eu consigo resolver. Falamos ontem de responsabilidade. Delegar responsabilidade, mas o dono tem que ter essa responsabilidade de primeiro olhar para ele. Depois sim culpar os outros. Campa, vamos falar de empresários que mudaram quando pararam de seguir essas crenças ao pé da letra? Vamos. O primeiro deles fui eu. Na nossa primeira empresa eu acreditava muito nisso aí. O olho do dono que engorda a boiada. Então o que eu fazia acreditando nisso? Eu era o primeiro que chegava, eu era o último que saía, eu ficava em cima das pessoas o tempo todo. Massacrando. Os computadores tinham monitoramento para ver o que as pessoas digitavam ali, porque eu tinha que saber, Deus o livro, é o olho do dono que engorda a boiada. Então, quando eu enxerguei, hoje eu ainda acredito que é o olho do dono que engorda a boiada, mas eu vou te falar uma visão diferente dessa frase. Segura aí que nós vamos falar. Segura o boi aí que nós vamos falar. É uma visão diferente que eu acredito ainda. Mas quando eu passei a entender o que era a boiada, mudou minha vida como empresário, mudou minha vida como pessoa. Quer ver uma outra, Cris? Sempre que você me perguntar de pessoas, eu vou falar de aluno, porque aluno eu tenho prova, eu tenho testemunho delas, eu tenho gravado lá, então não sou eu falando, são elas. Tu pega a Tere, por exemplo. A Tere tem uma padaria. E padeiro, aquele negócio, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer a massa, eu tenho que porque a receita é minha, porque aquilo ali é segredo meu, papapá. Então, a coitada trabalhava de 5 da manhã até, nem me lembro que hora de noite, acho que 9 da noite, 10 da noite, chegava em casa... 10 e meia, chegava em casa moída, porque o olho do dono que engorda a boiada, tem que estar lá, levava isso ao pé da letra. Quando ela entendeu que não precisa mais fazer isso, a Tere viajou o mundo antes da pandemia. Ficava 15, 20 dias fora da empresa e a empresa funcionava, sem o olho do dono lá, do mesmo jeito como se ela estivesse lá. Tem o caso também da Adriana. A Adriana, ela é advogada. Então, fala de uma pessoa que trabalha com um tipo de funcionário, agora falar de uma pessoa que é outro tipo de funcionário completamente diferente. Só tinha advogados lá no escritório. Só advogados. Ela é advogada
como é que chama? Previdenciária. Advogada previdenciária. Ela disse que ninguém parava com ela. Se ela não estivesse em cima o tempo todo, as pessoas tinham que perguntar para ela as coisas que ela não conseguia ensinar, porque o fluxo de informações que ela tinha que aprender, a legislação muda toda hora, a parte previdenciária é a pior lei que tem no Brasil. Então, se ela não tivesse ali o tempo todo, se ela não tivesse com o olho dela em cima de tudo, nada funcionava. E ninguém parava de trabalhar com ela. Ninguém parava de trabalhar com ela. Eles achavam um inferno estar com ela. Agora, ela conta isso, né? Tem gravado também. A Adriana, ela diz, Adriana Góes, o nome dela. Ela diz assim, ó, eu tô pensando no ano que vem já. Minha equipe tá funcionando tão bem, aqui as coisas funcionam tão bem, que no ano que vem eu vou ter uma segunda filha, porque ela tem uma filhinha que tem 2 aninhos, acho que ela tem 2 aninhos, a pequenininha dela. Eu vou trabalhar só meio turno, porque eu acredito na minha equipe e hoje eles estão trabalhando conforme é para ser. Claro que eu vou ficar acompanhando, porque eu não vou largar a minha empresa na mão dos outros. Assim não seria delargar, né, Cris? Aí seria virar as costas para a empresa e ela deixaria de cumprir o papel dela como empresária. Não é isso que a gente prega. Não é isso. Mas ela pode ter o direito dela de cuidar da empresa dela, sem precisar estar em cima o tempo todo, com o olho e as garras em cima de todo mundo. E ela conseguiu fazer isso.